Olá, boa noite. No documento Verdade, uma viagem triste, forçada, cheia de perigo, em que a morte acompanha de perto cada movimento. Apesar disso, o caminho é repleto de expectativa e sonhos de uma vida melhor. Nosso correspondente Marcos Clementino acompanhou o drama dos refugiados que fazem o possível e o impossível para sobreviver. Pessoas que deixam uma vida para trás. No programa de hoje, vamos mostrar as rotas escolhidas pela população cansada de guerras que parecem não ter fim. E durante o trajeto, você vai conhecer histórias de superação, desapego, entrega, arrependimento e apreensão. Nosso primeiro passo é em Suruç, no sul da Turquia, uma região rural que se tornou o lar temporário de grupos sem uma pátria. Suruç hoje serve de escala para milhares de famílias que fogem da guerra na Síria. A sensação de alívio para quem escapou da morte se mistura com a frustração de abandonar tudo às pressas. We lost our country, I think that. You will smell the smell of death, just smell of death. Chegar até aqui é o primeiro passo para uma longa jornada, mas a gente já volta a falar deles. Essa estrada, que no momento está bloqueada, dá acesso à cidade síria de Kobani, que fica a cerca de 10 quilômetros a partir do ponto onde nós estamos. Além da fuga em massa de refugiados, existe também outro problema. Milhares de jovens simpatizantes dos grupos radicais islâmicos, vindos principalmente de países do Ocidente, tentam percorrer o caminho inverso para entrar na Síria e também no Iraque. Aqueles que conseguem furar o bloqueio do exército turco passarão então a combater em prol dos terroristas. Também conhecido como Daesh, o Estado Islâmico é um grupo radical sunita, uma das ramificações do islamismo, e foi criado a partir do braço iraquiano da Al-Qaeda, a rede terrorista responsável pelos ataques de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas em Nova York. Com mais estrutura, amplo território conquistado e maior capacidade de recrutamento, o grupo tem atraído jovens do mundo todo. Mais de 20 mil estrangeiros de 50 países se juntaram aos milicianos somente em 2014. Práticas como a decapitação de inimigos e a pena de morte a homossexuais são algumas das crueldades dos jihadistas que interpretam de forma radical a Sharia, a lei islâmica. Além de alvo dos terroristas, a Síria vive em guerra civil há mais de 4 anos. A oposição luta para derrubar o ditador Bashar al-Assad, o governo para mantê-lo. Em 2013, o Estado Islâmico se aproveitou dos conflitos para tomar parte da região e agora a Rússia faz bombardeios para defender o regime de Assad. O mesmo acontece no Iraque. Os confrontos entre o governo e os rebeldes, que também envolvem os terroristas do Estado Islâmico, deixaram 12 mil mortos em 2014. Embora o número seja assustador, nem chega perto dos 53 mil sírios assassinados desde o início dos conflitos, o que explica o medo e a fuga em massa desse povo. Parte dos refugiados seguiu rumo à Europa. Quem não tinha condições financeiras ficou pelo caminho. 24 acampamentos oficiais na Turquia ajudam a aliviar a situação dos quase 2 milhões de sírios registrados no país. Alguns locais com 35 mil moradores, praticamente uma cidade. O governo do país decidiu assumir o controle desses abrigos, ao invés de contar somente com a ajuda do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. O problema é que nesses campos, todos erguidos nas províncias de fronteira com a Síria, não cabem mais do que 265 mil refugiados. O restante daqueles que fugiram da guerra vivem em situações precárias, às vezes junto a campos oficiais, à espera de vagas, sem dinheiro, comida e assistência médica. Assim mesmo, eles resistem bravamente. Pelo caminho, um acampamento sem qualquer apoio do governo. O campo de Arimirkan, que leva o nome de uma jovem combatente, morta aos 20 anos e símbolo da resistência curda. O acampamento pertence ao PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, classificado pela Turquia como grupo terrorista. Por aqui,
500 pessoas vivem em 75 barracas. E já foi pior, diz a administradora do local. Mehdi conta que o espaço chegou a abrigar, ao mesmo tempo, 4.000 pessoas, 570 delas crianças. Debaixo do sol quente e com pouco espaço na tenda, é necessário um sair para o outro entrar. Mas o choro do filho convence essa mãe a dar meia volta. Sombra é um privilégio para poucos. Quando ela aparece, o lado de fora vira sala de estar. Às vezes, uma cozinha improvisada. As crianças brincam entre os tijolos do pavimento inacabado. Com fome, muitas colocam na boca o que vem pela frente. É o que faz a pequena Nila de apenas 3 anos. Em uma das barracas, um senhor solitário. Mais uma vítima da guerra. Este aqui é seu Ahmed, de 59 anos. Ele trabalhava numa fazenda na Síria e agora vive nessa tenda com a esposa. Ele estava me contando que há exatamente 1 ano o Estado Islâmico lançou uma bomba na casa dele. Como consequência, seu Ahmed perdeu as 2 pernas. Dentro de casa, seu Ahmed se locomove do jeito que dá e ainda enfrenta dificuldades com as próteses por falta de uma fisioterapia adequada. Ele sonha em voltar para casa. O problema é que o imóvel não existe mais, pois ficou completamente destruído. Do lado de fora, fila para receber alimentos básicos doados por uma organização humanitária. 2 caminhões-pipas abastecem os reservatórios. Agora é possível lavar a louça acumulada há dias, tomar banho de bacia, só que o armazenamento dessa fonte está comprometido. O inseto morto dentro do tanque é uma ameaça para a saúde desses garotos. Mais um problema no meio de tantos outros. Mas para quem já começou a se acostumar com a situação, a melhor solução é tentar se divertir enquanto é possível. E os ataques da coalizão liderada pelos Estados Unidos forçaram o Estado Islâmico a recuar. Então, muitas famílias decidiram retornar a Kobani, cidade síria que faz fronteira com a Turquia e que foi completamente destruída pelos bombardeios. Mas a volta não é tão simples assim. Se foi difícil sair, é mais difícil ainda voltar. E nossa equipe, por pouco, não foi mais uma vítima do conflito. Próximo à cerca de arame farpado, é possível ver a cidade síria de Kobani. Atravessá-la é correr o risco de ser alvejado por soldados turcos que vigiam a fronteira. Dezenas de famílias aguardam para retornar ao local, hoje em ruínas, devastado pelos bombardeios do Estado Islâmico. A maioria não tem mais casa. Por qual razão, então, essas pessoas voltariam? Em poucos sacos, todos os pertences dessa família. Uma fila de caminhões. Além da mudança, a carroceria desse veículo transporta adultos e crianças. Já o carro aí não tem espaço para mais nada. Ansioso para retornar à cidade natal, Anwar perdeu as contas de quanto tempo está parado na fronteira. Com ele, 2 filhos e a mulher grávida. Apesar das dificuldades, Adi, a esposa, prefere dar à luz em solo sírio. Olha, gente, essa daqui é uma família que está aguardando já 5 horas para tentar voltar à Síria, território onde eles estão longe por mais de 2 anos. Essa bebê, por exemplo, ela não conhece a Síria ainda, ela tem 3 meses, nasceu na Turquia e agora vai ter a oportunidade de conhecer a terra natal dos seus familiares, inclusive da sua avó, que tem 62 anos, e está acompanhando aí todo esse drama dos refugiados, vivendo na pele
até voltar agora para a Síria e tentar reconstruir a sua vida. Dona Watiha tenta levar a situação com bom humor e dá risada da própria desgraça. Mas o trauma da guerra choca quem ainda não tem tanta experiência. Depois de ter visto tantas armas e bombas, o garotinho fica com medo da câmera e do microfone, apontados em direção da avó. Enquanto eu conversava com essas duas adolescentes, uma ordem para desligar a câmera. Então, nesse momento, soldados turcos expulsaram a gente daqui porque eles consideram que nenhum jornalista ou outra pessoa que não seja de origem síria pode permanecer no local. E eles ameaçaram de prender a gente, então é melhor ir embora. Vamos nessa. Depois do susto, a música do rádio ajuda a aliviar a tensão. Na terra onde milhões de deslocados sofrem com a guerra, até o sol pede refúgio entre as montanhas. E na cidade de Bodrum, na Turquia, o contraste é enorme. De um lado, a riqueza dos hotéis à espera de turistas, de outro, a pobreza de quem perdeu tudo e tenta recomeçar. Em meio à desigualdade, muita gente aproveita o desespero para arrancar dinheiro daqueles que mal têm o que comer. E é por isso que um dos locais mais dolorosos da nossa viagem se tornou também símbolo deste êxodo do século XXI. Resorts, barcos de luxo, um paraíso à beira do Mediterrâneo. O local é convidativo tanto para a prática esportiva quanto para a travessia ilegal. Aliás, pela estrada costeira é fácil ver as ilhas gregas, logo ali do outro lado, a porta de entrada para a União Europeia. Em alguns trechos, a distância entre a Grécia e a Turquia chega a apenas 5 quilômetros, o que faz o local um corredor marítimo para imigrantes desesperados. Iludidos por contrabandistas, em botes superlotados, a história das vítimas se repete todos os dias. E foi exatamente nesse ponto do balneário turco que a causa a favor dos refugiados ganhou a atenção merecida. Junto dela, porém, o corpo de um menino de apenas 3 anos, morto em um trágico naufrágio. Naquela quarta-feira, 2 de setembro, o cadáver do pequeno Aylan Kurdi foi fotografado sobre a areia da praia de Alioka Burnu. As imagens correram pela internet, estamparam as capas dos jornais e ganharam homenagens de artistas. O irmão de 5 anos, Galip, e a mãe Hiran também morreram na tragédia, além de mais 12 cidadãos sírios que viajavam no bote. Da família Kurdi, sobreviveu apenas o pai de Aylan, seu Abdullah, que revelou pagar aos traficantes uma quantia equivalente a R$17 mil pela travessia, versão contestada por outros sobreviventes que o acusam de ter sido o capitão daquela embarcação. Com uma câmera escondida, andei durante 2 dias pelas ruas da cidade em busca de informações sobre a travessia ilegal. Na recepção de um hotel, o contato de alguém que poderia ajudar. Fui até o centro da cidade, num ponto bastante movimentado. O estabelecimento indicado faz vendas de pacotes turísticos, inclusive passeios náuticos. O vendedor revela que chegar até a Grécia, sem a documentação exigida, de forma ilegal, pode custar mais de R$10 mil por pessoa. Mas com os olhos do mundo voltados para Bodrum, ficou mais difícil encontrar alguém que se arrisque a facilitar a travessia proibida. Os contrabandistas presos podem pegar até 25 anos de prisão por tráfico humano. Agora é cada vez mais comum ver imigrantes que compram o próprio bote. Sem experiência em navegação, aumenta também o risco de novas tragédias. Uma
maior perigo de naufrágio, porém, não é o mar, alerta o rapaz. They shoot and boat are going down. And tomorrow on the newspaper, writing, oh, one boat is going, but it's not right. Ele acusa a guarda costeira grega de atirar contra as embarcações. Denúncia confirmada por esse refugiado libanês que pediu para não mostrar o rosto. Por essa razão, ele quer chegar à Europa de forma legal e segura, mas já perdeu as contas de quantas vezes teve o pedido de asilo negado por países europeus. Cristão, perseguido e com medo das atrocidades praticadas pelos grupos radicais islâmicos. Primeiro, ele fugiu do Líbano para a Síria e depois para a Turquia. Nosso entrevistado mora em um hotel. Só com hospedagem gasta $35 por dia. Com a reserva financeira que poupou durante anos no trabalho de garçom, não sabe até quando vai aguentar pagar pelas despesas, caso não consiga um novo trabalho. Assim como ele, muitas famílias chegam a Bodrum com dinheiro e ficam hospedadas em hotéis, mas com o passar do tempo, os recursos acabam. Enquanto os refugiados calculam como sobreviver mais um dia, perto dali, os turistas se divertem em bares e restaurantes, sem pensar no dia seguinte. Já nas ruas, adultos e crianças pedem esmola. Aqueles que não morreram no mar vivem em terra firme, um verdadeiro inferno. Como esse taxista sírio, que agora caminha em busca de alimentos. À sombra do pai, outras vezes sobre o ombro, o garotinho Ziad, de apenas 3 anos, já enfrenta a dura realidade. Chefe de família, 23 anos, Isa viajou com a família, a mulher e 7 filhos, durante 2 meses. Há 3 dias eles dormem na orla da praia, em plena escuridão. A esposa dele, Rima, pediu para que eu segurasse a caçula Zinep de apenas 1 mês, enquanto tenta dar atenção à outra filha, de 1 ano, que chorava com fome. Eu ajudo e acompanho a missão de uma mãe que tenta acalmar os filhos, vítimas de um mundo injusto e perigoso. E é em meio à escuridão que muitos refugiados tentam chegar à Europa. A porta de entrada é a Grécia. Na ilha de Kos, a equipe do Documento Verdade conheceu histórias de pessoas que acreditam num futuro melhor. É madrugada em Bodrum, horário preferido dos imigrantes para a travessia ilegal até a Grécia. Com a baixa visibilidade noturna, as autoridades costeiras enfrentam dificuldades na fiscalização, o que resulta no aumento do número de acidentes. 3h30 da manhã. Após horas à procura de uma embarcação com refugiados, eis que surge uma luz suspeita, próximo ao ponto onde eu estou. Fui até o local. A iluminação vista de longe era do celular do jovem Bartur. Ele prepara um pedaço de frango para dividir com os 4 amigos, todos de origem curda. Embora o pequeno barco ao lado os denuncie, eles negam a viagem. Dizem celebrar apenas um luau. Assim mesmo, a canção em coro fala sobre despedida. O dia amanhece, hora de desbravar um mar que já deixou milhares de vítimas. A Organização Internacional para a Migração estima que quase 3.000 pessoas morreram na arriscada travessia pelo Mediterrâneo somente em 2015. No mesmo ano, mais de 500 mil de pessoas chegaram à Europa pelo mar. A maior parte, cerca de 400 mil, com destino à Grécia, nesse mesmo percurso que fazemos agora. Naquele mesmo dia, quando eu cruzei o Mar Egeu, uma barca com 52 imigrantes virou. 12 pessoas morreram, entre elas 4 crianças e um bebê. Com 25 anos de experiência, o capitão do barco onde estou é testemunha de naufrágios quase todos os dias. Ivan diz que é comum ver coletes salva-vidas
e botes de borrachas vazios, boiando sobre a água. Os corpos não são mais vistos, não existem mais e não há ninguém para chorar pelos mortos. Sem autorização para efetuar resgates em alto mar, o máximo que o capitão pode fazer é comunicar às autoridades pelo rádio quando vê alguém em apuros, lamenta. Já na ilha de Kos, na Grécia, flagrei a chegada de 2 afegãos, a nado e à beira da exaustão. Na necessidade, o ser humano arruma forças de onde nem sabia que existia. Os amigos Isma e Matsiud saltaram do bote superlotado que corria risco de naufragar. Eles deixaram aqueles que não sabiam nadar seguir adiante, dentro da embarcação. Mesmo na dificuldade, mostraram um lado generoso, um risco que poderia lhes custar a vida, uma vez que nadaram por mais de 2 horas. Olha, sobre a areia da praia, a quantidade de coletes impressiona. Olha só aqui a quantidade de coletes deixados para trás após a chegada de mais refugiados. E no bote completamente vazio, as crianças brincam ali, ó. Pelo calçadão, uma fila de barracas que parece não ter fim. Nessa etapa da viagem já não vemos apenas refugiados sírios, é gente do mundo todo, migrantes de diversos países, mas agora sem uma pátria. Cada um com uma história para contar. Esse paquistanês de 29 anos, por exemplo, carrega no currículo um curso de MBA na área de marketing. Majid não foge da guerra e nem da miséria como a maioria. A intenção dele é buscar um salário mais justo e uma vida econômica melhor na Europa. Ao lado, os vizinhos de Bangladesh. Recepção calorosa, com direito à fotografia. 1, 2, 3, Bangladesh! Shaquille deixou o trabalho na recepção de um hotel há 3 anos e começou a viagem sozinho. Passou um tempo no Iraque. Com a presença do Estado Islâmico, acabou deixando o país rumo à Europa. Na Turquia, escapou de ser baleado e preso pela polícia local. Shoot every person. O banho dos acampados em Kos acontece debaixo de chuveirinhos instalados na beira da praia. Um problema para as mulheres, principalmente as de origem muçulmana, que não podem mostrar o corpo em público. Até quem não é adepto às tradições do Islã tem dificuldades. É o caso dessa cabeleireira iraniana. Marjan, 34 anos, chegou há 3 dias e ainda não tomou banho. Diz que as autoridades os tratam pior do que os animais. E ela tem razão. Os gatos na Grécia recebem carinho, comida e até doação em dinheiro. Mas há também quem se abdique da própria vida para ajudar outros seres humanos. A holandesa Anke Wissinga aproveitou a folga nos estudos e agora distribui água e alimentos. It's just so special to do something like this, distribute water and fruit, and people are so thankful. So that's so nice to see. Esse garotinho afegão de 11 anos pediu o microfone emprestado para entrevistar o amigo mais velho. Um momento de descontração em meio a tanta tensão. Brasil! Hakmatullah quer ser jornalista quando crescer. Por enquanto, o repórter mirim observa os mais experientes, como esse paquistanês. Churalaita aproveita a experiência como jornalista para registrar a perigosa jornada sofrida na própria pele. O plano dele é lançar um documentário. Enquanto esse dia não chega, ele faz um alerta para aqueles que sonham em chegar ao velho continente.
please, 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 I talk him all people. Por favor, não venham para a Europa. Não arrisquem a vida de vocês. Aqui tem muitos problemas. Coming this way too much problem. Mesmo já dentro da Europa, alguns imigrantes se arriscam mais uma vez. Tudo pelo sonho de chegar ao Reino Unido. Para isso, se juntam em acampamentos em condições degradantes, chamados de selvas. Chegar à Europa, o sonho dessa multidão. O mar Mediterrâneo ficou para trás, mas para muitos, o objetivo ainda não foi alcançado. Caminhar ao longo de uma estrada que parece não ter fim, debaixo de sol e chuva, durante dia e noite. Esses imigrantes percorrem cerca de 3.000 quilômetros até a região de Calais, no norte da França. Alguns conseguem carona clandestinamente em trens e caminhões. E então, mais um obstáculo: o Canal da Mancha, que liga a França com a Inglaterra. São 50 quilômetros por baixo do mar, através do Eurotúnel. O perigo está nos trens em alta velocidade e cabos de alta tensão. Desde janeiro, 40.000 imigrantes foram impedidos de fazer a travessia ilegalmente. 16 morreram se arriscando, somente nos últimos 4 meses. Quem não conseguiu avançar para o Reino Unido, fica em um assentamento próximo dali, batizado como a Selva. Sem esgoto ou eletricidade, a população se acomoda em barracas de lona. Há também casas maiores, construídas com madeira. Só que em todas elas, a água e o banheiro estão do lado de fora, para o uso coletivo. Com o crescimento desordenado surgiu o comércio. Aqui nessa mercearia é possível comprar comida, roupas e produtos de higiene pessoal. Esse afegão chegou há 20 dias. A loja dele ainda é pouco movimentada, mas Barrian já faz a previsão de faturamento. Calcula vender em média 300 euros por dia. O restaurante é uma das opções dessa pequena cidade. A refeição custa 3 euros. Com a alta demanda por produtos, cresce também o mercado ilegal. A fabricação clandestina de cigarros é uma delas. A cada dia chegam mais pessoas à selva. Descontentes com a França e sem autorização para chegar à Inglaterra, os imigrantes por aqui se multiplicam. O governo francês estima que cerca de 3.000 pessoas vivam no local, mas esse número pode ser ainda maior. 7.000, informa um dos líderes da comunidade. Uma boa parte teve o pedido de asilo negado na França. Por isso, o país vizinho agora se tornou a única opção. A estrutura precária do lugar põe em risco a vida dos moradores. O paquistanês Shakil registrou o momento em que barracas foram atingidas pelo fogo depois da explosão de um botijão de gás. Uma pessoa ficou ferida. Em meio à situação caótica, a capela é o refúgio para muitos. Antes perseguidos, agora os cristãos têm onde rezar. O futebol ajuda a distrair esses jovens. Com um cachecol verde e amarelo, Benjamin diz jogar com a mesma habilidade que os brasileiros e vira motivo de piada entre os amigos. Ana Eritrea, Brasil. Sou convidado a bater uma bola com o grupo. Esses são os poucos momentos de alegria em meio à triste realidade de quem vive na selva. Os refugiados que mudaram toda uma vida e acabaram encontrando abrigo no Brasil. Daqui a pouco, no Documento Verdade.